As cicatrizes da ditadura militar continuam inquietando os novos escritores. Novos romances têm sido lançados sobre isso. E Sérgio Tavares, em seu primeiro romance, Todos Nós Estaremos Bem, trata muito bem dessa questão. Quais foram as marcas que a ditadura militar deixou nas gerações futuras? Não só aquelas que estiveram próximas a ela, aquela geração que fez os anos de 1970 e os anos de 1980, mas, sobretudo, os frutos dessas duas gerações. São marcas profundas, doloridas e que, em todos os momentos, precisam ser discutidas. Todos Nós Estaremos Bem, salvo engano, é o seu primeiro romance, né? Você antes lançou contos e tal, trabalhava muito com contos. Por que a opção pelo romance agora, essa necessidade de uma narrativa mais de longo fôlego, digamos assim? O meu primeiro livro de contos, assim, ele surgiu basicamente na mesma época que o segundo, né? Que foi um processo ali quase que conectado um com o outro, né? São contos que estão dentro de uma mesmo clima que eu vivia naquela época, só que alguns são por lados mais assim conectados à questão da sexualidade, da loucura, e o outro é um estado mais melancólico ligado a uma situação muito particular. Então esse processo de criação desse meu primeiro lançamento, meu primeiro universo, minha primeira entrada na escrita foi através do conto por conta disso, porque eram pequenas narrativas que se conectavam com o momento da minha vida. E a partir dessa primeira narrativa, como eu ganhei o prêmio Sesc com o primeiro livro, né, que foi o Cavala, automaticamente os contos que haviam ficado desse período, eles acabaram compondo o segundo livro, que foi A Queda da Própria Altura, que foi finalista do Prêmio Brasília, né? Então, a partir daí, eu levei um período, até por questões pessoais, assim, eu fiquei um período sem escrever por questão de saúde. E em 2016, esse tema acabou me subindo, né? Na verdade, foi em 2014, assim. Eu estava indo para uma flip, e aqui de Niterói, aqui para Paraty, é um caminho de cerca de 5 horas de viagem de ônibus, né? E eu estava lendo o livro do Bernardo Kuzinski, né? O K, né? Do Bernardo Kuzinski. E aquilo me impactou muito, assim, a temática do livro, assim, principalmente na minha geração, né? De perceber como que a minha geração ela não tinha um conhecimento tão aprofundado do que era a ditadura militar no Brasil, né? Eu lembro assim na minha infância, assim, porque eu sou de 78, eu não tenho um registro muito profundo do que realmente foi o regime militar, né? Nem na própria escola, dentro das próprias lições que eram passadas ou matérias de sala de aula, não se falava de maneira aprofundada no tema, né? E aquilo me impactou dessa forma, de eu tentar resgatar e perceber o que foi esse tempo para a minha geração, né? E como é um escopo muito amplo, é um contexto histórico muito amplo, eu acho que assim ele não cabia em contos assim, da maneira que eu queria construir, relacionando vários personagens, dando vários pontos de vista e vozes para esse personagem, eles acabaram se tornando um romance que se conecta. Mas se a gente pensar de maneira estrutural, o romance ele é formado como se fosse breves fragmentos que, se você pensar assim de maneira muito destacada do contexto dele histórico, ele acaba fluindo como se fosse também contos que se correlacionam, assim, né? Embora ele tenha os mesmos personagens e ele se comunique dessa forma, ele também tem essa estrutura fragmentada que faz saltos temporais, né, através da sua narrativa, né? Então, assim, não é que eu troquei o conto pelo romance. Eu apenas potencializei a minha maneira de escrever dentro daquele contexto que eu queria abordar. O título é dividido em, digamos assim, não duas partes, mas duas tragédias, né? Que é câncer Uhum, e a AIDS. Ele acaba discutindo coisas bem mais profundas, a questão da ditadura militar, né? A partir da protagonista, né? Que se marca muito com isso. O protagonista, que de certa forma se beneficia com o advento da coisa, mas permeia todo o romance os dois aspectos, o lado trágico e o lado, digamos assim, glamouroso da revolução sexual, que é também uma questão muito profunda que marcou muito nossa uhum. geração, né? Como é que você consegue englobar todas essas tragédias e todas essas
delícias, digamos assim, dentro de um mesmo texto. Pois é, assim, aí há algumas possibilidades de interpretação, né? Foi o que eu queria colocar no romance. O romance ele pode ser lido realmente dentro de um contexto histórico, mas também ele pode ser lido de uma forma muito abstrata, né? Pegando o lado subjetivo dos personagens, né? Então, assim, o que eu percebi nessa minha análise, meu resgate histórico, foi que esse período foi um período em que se lutava muito pela liberdade do país e quando chegou a democracia, teve uma mudança, né? Teve uma distinção. Se lutou pela liberdade, mais liberdade do corpo, a liberdade sexual, se buscou mais a sociedade de maneira geral, ela buscou se libertar daqueles grilhões que eram da ditadura militar, né? A censura, a maneira que você não conseguia articular a sua forma de pensar ou fazer o que você tivesse de forma arbitrária, né? Então, assim, a minha percepção foi essa, perceber que essa transição da ditadura para a democracia, ela não foi dentro daquilo que se imaginava, daquela utopia que se imaginava na época, né? Então eu pensei, será que essas pessoas que lutaram durante a ditadura militar, elas realmente tiveram o Brasil que elas imaginavam? E se a gente olhar a linha histórica, a gente percebe que não, né? Porque quando teve a abertura, entrou o Tancredo Neves, que foi o presidente que não foi o presidente que foi eleito de forma direta, mas foi um presidente em que ele trazia essa ideia de volta à democracia, né? E ele acabou nem assumindo, porque ele morreu antes de assumir, e entrou o Sarney, e foi um governo desastroso, principalmente na questão econômica, né? E logo em seguida a gente teve a questão da epidemia da AIDS, né? Então, assim, a minha percepção ao colocar os personagens dentro desse universo em que a doença ela é muito presente, é que a própria sociedade brasileira, ela de alguma forma, ela se viu adoecendo e ela teve que seguir dessa forma, né? Ela teve que aprender a lidar com essa deformação e seguir em frente. Então, a ideia de você colocar o câncer e a AIDS é, de alguma forma, uma forma simbolizar ou representar esse estado de espírito, ou esse espírito do tempo que a gente teve que conviver nesse período, né? O livro tem três personagens centrais, né? A Lúcia, o Roberto e a Carla, né? Que é a filha dos dois. Mas embora o título remeta certo final feliz, a verdade é que ninguém se salva, né? Dentro dessa loucura toda, né? Quer dizer, todos nós estaremos bem, né? E parece que a profecia não se concretiza, né? Quer dizer, é uma certa predestinação da própria visão do tempo pós-ditadura? Na verdade, assim, eu quis muito jogar com a questão daqueles lemas que tinha na ditadura militar, né? O Brasil é o país do futuro, sabe? A questão econômica, o Brasil vai crescer vai crescer em 10 anos, vai ter essa questão dos lemas da ditadura militar, né? Então, assim, todos nós estaremos bem, sim, pode-se pensar até de uma forma irônica dentro do contexto do romance, mas na verdade é isso, né? É você ter essa ideia de que alguma coisa vai acontecer no futuro que vai trazer algum tipo de esperança, porque na verdade não ocorreu, né? Tanto que o livro ele termina ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, também com uma espécie de mau agouro, né? Que é a questão do bug do milênio. Todos pensavam que a economia ia parar, que os sistemas iam parar. Então, assim, então se a gente pensar de maneira assim, geracional, todas as nossas décadas, ela de alguma forma está sendo incide algum tipo de mau agouro sobre elas, né? Então, assim, essa foi a ideia de se colocar essa questão do título, né? Mostrando que a sociedade ela teve que lidar com essa situação, entendeu? E os personagens em si, né? Eles começam, os personagens, com a questão da ditadura militar, né? Que é muito presente. O Roberto é uma pessoa que ele não tem um lado político, mas ele tem essa questão de enriquecer dentro desse período, então ele é muito essa questão do capitalismo selvagem, né? Ele busca sempre alguma forma de ganhar dinheiro para poder crescer de maneira profissional, então ele vê essa chance nessas empresas que, de certa forma, patrocinam a ditadura militar, e por questões sentimentais ele acaba encontrando com a Lúcia, né, que já era uma personagem que ele tinha tido o primeiro encontro na época do campo universitário, né, essa revolucionária, essa pessoa que agiu de maneira clandestina para poder
lutar pelo país. E dentro desse encontro assim quase improvável nasce a Carla, né? Então, se a gente pensar o romance tanto de maneira prática como assim de maneira subjetiva, a gente pode imaginar também que cada personagem representa uma década, né? Então, o Roberto, ele é muito assim anos 80, aquela questão dos IUPs, do mercado financeiro, da economia. Já a Lúcia, perdão, tem esse sonho da utopia, de lutar pela ditadura, e a Carne é muito anos 90, né? Essa geração, assim, essa década que é chamada de década perdida, que é a década, de certa forma, tem uma melancolia. Então, ela vive dentro desse período somado com todas as circunstâncias que envolvem a vida dela, né? Então, esses personagens, eles, de certa forma, estão sempre buscando alguma coisa, sempre perseguindo uma espécie de fantasma, né? É como se os personagens, ao longo do romance, eles perseguissem fantasmas e eles acabassem se tornando fantasma deles mesmos, né? Há um jogo muito interessante ao longo de todo o romance, que é um jogo de aceitações e negações. A Lúcia, e ela, de certa forma, nega a vida do Roberto, ela, de certa forma, o aceita e o perdoa até, em todas as suas degradações, né? A própria Carla, que quando começa a entender os pais, também, ela que tem toda uma postura de rejeição do modo de vida dos pais, ela também é condescendente ao analisar esse casal. Então, quer dizer, há nisso tudo um certo jogo, eu não digo de perdões, mas pelo menos de condescendência sobre essas três gerações, a gente poderia falar, porque o Roberto é um cara mais velho que a Lúcia, né? De certa forma você aí compõe esse cenário de três gerações, né? Eu acho, Maurício, que nesse sentido aí entra um elemento muito importante para o romance, que é a questão da mentira, né? Da mentira ou do auto-engano, vamos dizer assim, né? Então, assim, entender porque o Roberto faz isso e a Lúcia, de certa forma, o perdoa, tem a ver também com essa questão do que era mentira para ele e acaba se tornando uma verdade para ele a certo ponto do romance, né? Então, assim, quando você tem a transição quando você dá voz à Lúcia, que tem essa transição de perspectiva, que ela percebe que o que ela estava vivendo ali era, na verdade, uma mentira ou de repente uma dissimulação, sim, ela aceita por um motivo que para ela parece um motivo muito sincero, né? É a questão do corpo, né? É a questão do que Roberto aceitou naquele período e que ela precisava mais de acolhimento, né? Então, assim, a aceitação dela é muito em cima disso, em cima do que ela percebe de mentira dele e que ela, de certa forma, ela assume aquilo também para ela. Tanto que, se a gente for pensar assim, porque tem essa transição da primeira parte para a segunda, né? Que de repente não é legal falar para manter esse suspense pro leitor, assim, quando ocorre uma doença no romance, né? Essa doença, assim, a gente pode pensar que, assim, ela na verdade, foi uma doença que o Roberto levou a Lúcia a chegar a esse estágio, ou foi, na verdade, a Lúcia que se permitiu que isso acontecesse, né? Então, assim, a minha ideia era criar esse personagem que, de certa forma, ele vai se desconstruindo e vai se deformando durante o livro, né? Então, assim, é muito difícil você ter assim, uma certeza de quem realmente se tem algum tipo de herói ou de vilão dentro do livro, né? Tanto que tem aquele longo diálogo que eles comentam, assim, logicamente baseado na questão política, né? Ali em 89, mas ele fala que dentro dessa visão de mundo, de ideologia política, não há nem mocinhos nem bandidos, né? Então, assim, é muito pegar essa zona cinzenta, sair dessa coisa pragmática, de se colocar assim, a ditadura era uma luta de esquerda e a direita era o vilão, e isso percorreu durante um período de tempo até você chegar na democracia. É você perceber essa zona cinzenta. E eu pego essa zona cinzenta da história e jogo nesses personagens, né? Então, entender isso de alguma forma, o leitor, assim, ele aceitar ou não aquilo que acontece dentro da trama, né? E é muito interessante, assim, como um certo grupo de pessoas que lê o romance tá mais puxado para essa questão de entender o que a Lúcia fez, e temos aquele grupo que é o Roberto, né? Fica, assim, um embate ali entre um e outro, e o objetivo é esse. E Carlos, na verdade, é uma consequência, né?
a Carla também, ela além dela entender essa questão do pai dela, dessa ausência, ela acaba sendo manipulada, certo ponto do romance, por uma mentira, né? É uma mentira que passa para ela e ela consegue perceber a mãe dela através dessa forma e de alguma forma ela perdoar o pai, né? Então eu não sei se a Carla ela é condescendente ou ela tá tão perdida em meio a essa família, essa linha temporal assim, essa infância dela tão conturbada, adolescência também, que ela não sabe direcionar muito bem o que é o correto, o que é o certo, né? E ela de certa forma, essa ideia de começar a parte dela colocando ela transitando por vários lugares, é dessa sensação de uma pessoa à deriva, né? A Carla também é deriva no tempo. Então, o que acontece com ela, de certa forma, é isso. E não, acho que não haveria outra maneira de terminar esse romance, ou colocar esse romance, algum desfecho para esse romance, porque a ideia é justamente terminar o romance de uma forma aberta, porque tem aquele prólogo ali, aquele trecho antes de começar o romance em si, que deixa em aberto de você saber quem é aquele personagem que está ali despertando, que está começando mais um dia, e é justamente isso, é o leitor tentar entender o que aconteceu com esses personagens e perceber que esses personagens agiram por motivos que vão além das questões políticas que abordam o romance, né? Há muito essa coisa da psicologia humana dentro do livro, né? De você fazer essa conexão entre o que era a ideologia, esse espírito do tempo, como isso se reflete na maneira dos personagens agirem, né? Mas há dois aspectos aí que é necessário que sejam discutidos, ou pelo menos observados dentro da estrutura do romance, que é o seguinte: primeiro, é essa questão do maniqueísmo. Não há maniqueísmo, né? Quer Uhum, dizer, todos são culpados, todos são inocentes, enfim. Eu falo dos três protagonistas, né? E aí você tem uma outra questão também, que acaba se impondo, é que me parece que não há uma segunda alternativa para nenhum deles, né? Quase que aquela questão da tragédia grega, né? Quer dizer, uhum. o Édipo não tem como correr por mais que ele se distancie, por mais que o pai o jogue no rio, ele não tem como correr a fatalidade do seu destino, né? Quer dizer, me pareceu muito que os personagens também foram construídos com essa vertente, digamos, grega. E aí, e exatamente nesse ponto que entra a questão da obsessão sexual do Roberto, né? Porque ele está tão preso a essa busca dele por esse personagem que ele conheceu em 82, no começo do romance, que ele vai propagando isso de certa forma na vida dele, que vai anulando todas as verdades que existem, né? Então, assim, ele se coloca muitas vezes quando a Carla passa por o período dela de doença, que é a primeira parte do câncer da leucemia, a gente assim tem pela perspectiva da Lúcia um pai muito presente e ausente, quando na verdade ele está utilizando esses tempos de distância, utilizando de certa forma a questão profissional dele para poder ir nos locais onde ele vai para poder ter esses encontros sexuais, essa busca dele por essa espécie de sensação que ele obteve na primeira vez, né? É como se fosse essa ideia do vício, né? Da droga, né? Que a primeira dose é aquela que marca e você, de certa forma, vai buscando isso de outra forma, né? Então, assim, os personagens, eles estão conectados a isso de maneira obsessiva. Tanto o Roberto, nessa questão sexual, quanto a própria Lúcia, nessa questão dela ideológica, né? E eu acho que a Carla, nesse ponto, assim, ela não tem muito por onde ela escapar, né? Porque ela já cresceu nesse universo onde a doença estava muito presente e quando ela chega na adolescência, ela tem uma perda, né? E futuramente, assim, ela tem uma ausência completa, né? Então, ela fica meio perdida nesse contexto. Então, assim, ela não tem muito, assim, então a fatalidade nesse caso, eu acho que ela é inevitável. Não que seja uma coisa que os personagens buscassem isso, mas eu acho que dentro daquilo que eles imaginam como propósito de vida, eles são muito manipulados por um sentimento muito forte, por aquilo que desgarra dentro do contexto familiar, né? Então, assim, a mentira permeia muito isso, assim, como que eles são manipulados por eles mesmos, né? Eles vão manipulando de certa forma que vai tendo consequências muito na vida um do outro, né? Então, assim, o que eu quis criar era justamente isso,
É como que você cria esse jogo como se fosse um moto contínuo, né? Em que as narrativas elas vão se conectando, elas sempre estão em movimento, mas de certa forma o que um personagem faz impacta no outro, de repente não de maneira direta, mas no futuro tem um impacto muito mais profundo que responde àquilo que aconteceu no presente, né? Então tem vários elementos assim dentro do romance que é colocado no começo, que ele reflete no final. Tem a questão da arma, tem a questão do cigarro, tem a questão do coelho e da raposa. Então, assim, são todos esses elementos que, a princípio, o leitor pode perceber que ele está meio ali sem resposta, é uma chave que ainda não abre uma porta, mas essa porta ela vai se abrir no futuro. Embora ele tenha esse final aberto, ele é um romance que ele se conecta de maneira muito concisa, assim. Ele é como se fosse concêntrico, porque ele circula dentro dessa narrativa de três personagens que tudo que um faz reflete direto ou impacta direto no que o outro sofre, né? Parece que ninguém quer sair da clandestinidade ou ninguém consegue sair da clandestinidade. Há uma marca muito Perfeito. profunda isso, dessa vida paralela, dessa necessidade. E também um outro aspecto que também se discute muito no que se escreveu sobre este período é que você só tinha duas opções, né? Quem passou pelo advento da ditadura militar, ele tinha duas opções: ou ia para o mosteiro ou caía no desbunde. Não, Uhum. não havia um meio termo, né? Ou você ia ser o Alex Polari, que foi ser monge do Santo Daime no Acre, ou você caía no desbunde geral, né? Quer dizer, você também marcou muito isso nesse romance. Houve essa intenção, quer dizer, foi uma coisa mesmo pensada como estrutura do romance? Certamente, assim. É aquilo que eu tinha comentado, assim. Eu quis entender como que essa geração, que ela teve esse período tão sombrio assim, de censura e de perseguição, de prisão, de pessoas desaparecendo e pessoas sendo mortas e torturadas, como que ela extravasou isso no ano seguinte, né? Então, assim, essa busca por esse desejo sexual, ou essa busca pela liberdade do corpo, ela se reflete muito nisso, de você não ter limite. Então, a consequência que dá no romance, que dando um pequeno spoiler, vamos dizer assim, né? Eles acabam desembocando assim, nessa questão do sexo com parceiros, do grupo de parceiros. Isso foi muito que aconteceu ali na década de 70, começo dos anos 80. Na Europa e nos Estados Unidos aconteceu mais cedo. No Brasil veio um pouquinho mais, quando começaram a surgir essas casas, essas liberdades que as pessoas buscavam de forma de se reencontrar com outros parceiros, de buscar o prazer fora daquele clima que existia no Brasil, tanto que depois disso teve a cultura de desbunde, né? A arte, a literatura, a música, muito se buscou essa liberdade. Então isso me deixou muito impactado como que dentro desse período que as pessoas tinham realmente a oportunidade de poder aproveitar a liberdade da maneira que elas queriam, surgiu essa questão da epidemia da AIDS, né? Então, assim, foi muito, na época chegou a ser muito colocado isso, pelas pesquisas que eu fiz para o romance na época, foi colocado muito isso como se fosse uma espécie de castigo pelo que era feito naquele período, né? Assim, de maneira muito preconceituosa, né? Principalmente com o grupo com os homossexuais, né? Então, assim, a arte foi colocada muito isso. Tem até aquela manchete horrível que chamava a AIDS de peste gay, né? Então, assim, além de ser uma doença em que ela matava muito rápido, ela criou um estigma social muito forte, né? Então, assim, foi justamente pensado nisso mesmo. Pensado assim, como que nesse período você tinha duas opções, como você colocou. Ou a pessoa, ela buscava, assim, o isolamento, ou buscava uma espécie de exílio espiritual longe dessa questão política, ou a pessoa entrava justamente nessa questão política e, a partir daí, ela buscava a liberdade através do que se chamou de desbunde, né? E dentro dessa questão de buscar a liberdade do corpo, ou buscar, de certa forma, uma vida assim, muito mais desbragada, acabou surgindo essa questão da epidemia do vírus HIV, né? E foi colocado socialmente como se fosse um estigma, né? É um período complicado. Agora, o seguinte, o que eu tenho percebido é que, pelo menos de uns 5 anos para cá, digamos assim,
tem surgido muitos romances que discutem a questão da ditadura militar. É um assunto que ainda nos dói e por isso que a gente recorre a ele ainda. Maurício, eu acho assim que existe ainda uma corrente de se pensar que esse tema ditadura militar ele é muito limitado, quanto na verdade eu penso que ele é muito mais amplo do que se discute no Brasil. Assim. No Brasil, se você pegar o passado histórico, assim, você percebe que a ditadura militar ela passou como se fosse uma virada de página, né? Você não teve punições como você teve em outros países aqui da América Latina, né? E pouco se falou. Nesse período você tem poucos livros que foram lançados por conta justamente da censura e essa geração que entrou agora, a geração ela parece que ela queria um pouco colocar isso de lado, né? Então eu acho que essa minha geração, ela tendo essa percepção do que foi a ditadura militar, de certa forma, ela faz um resgate histórico, né? Então eu fico assim muito preocupado quando eu leio alguma crítica ou leio algum comentário que se diz que está se produzindo muito material sobre a ditadura, quando na verdade eu acho que se produz muito pouco, né? Acho que o Brasil precisa se voltar mais para esse período e entender o que realmente foi, né? Justamente por conta do que aconteceu nesses últimos 4 anos, né? Então, assim, o que a gente teve nesses anos das pessoas pedirem a volta à ditadura militar, sem ter o conhecimento realmente do que foi o regime, e principalmente o que assusta mais, você tendo jovens colocando isso em pauta como se fosse uma coisa que fizesse melhor para o país, né? É muito assim preocupante, justamente, na minha opinião, é por falta de conhecimento, né? Eu acho que nesse período para cá houve uma espécie de anulação ou uma espécie de apagamento do que foi a ditadura militar. E se a gente não ter conhecimento do que foi realmente o regime, a gente não tem realmente as ferramentas ou mecanismos para poder combatê-lo, né? Para poder ter uma espécie de alerta para a consciência popular, né? Maravilha. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. É sempre bom participar aqui, principalmente num espaço como esse, que sempre está atento à literatura contemporânea brasileira. Muito obrigado mesmo. Grande abraço.